Eu sou o Antônio Costa, voluntário aqui mesmo do Jesus Amor Infinito. É um prazer hoje falar sobre o Evangelho de Jesus. Vamos falar sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre indulgência. Eu confesso que quando eu comecei a falar, eu vou explicar o que é indulgência. Você saberia explicar o que é indulgência para alguém? Eu, na hora, travei. Eu perguntei para minha esposa, né? Você saberia explicar o que é indulgência para alguém? Ela também travou. Eu falei, nossa, às vezes a gente fala tanto das palavras que estão dentro do evangelho, mas eu não saberia explicar o que é indulgência para alguém. Fui lá tentar entender. Porque Jesus, ele colocou uma série de características para a gente alcançar o reino de Deus. Ele falou do amor, ele falou do perdão, da misericórdia, da indulgência. Quanto mais a gente entender essas características que Jesus colocou, mais a gente pode estar compatível ao reino de Deus. Jesus falou mais de 100 vezes no Evangelho sobre o reino. Ora chamou de reino, reino dos céus, né? O reino de Deus é semelhante a um reinado que funcionava assim, assim, assado. É quase como o ponto central da mensagem de Jesus é o que nós fazemos no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, para podermos nos aproximarmos desse reino de Deus, desse reino dos céus. Graças ao Espiritismo, a gente entende que nós não somos esse corpo, nós estamos temporariamente nesse corpo, nós somos uma consciência, um espírito. Já existíamos antes de nascermos e vamos continuar existindo depois de morrermos. O contrário da morte é o nascimento. O contrário da vida, não existe o contrário da vida, seria a não vida, seria a não existência. A partir do momento que Deus nos criou, nós existimos, nós nunca acabaremos, nós continuaremos infinitamente essa jornada evolutiva, através das nossas reencarnações. E cada reencarnação vem ali como se fosse um ano letivo para a gente. Igual numa escola, a gente já sabe que os alunos da primeira série têm uma quantidade de matérias para aprender, os alunos da segunda série têm outras matérias para aprender. E um professor que já conheceu muito daquelas ideias, daquelas leis, né? No caso da matemática, da história, do português, esse professor volta para explicar para aqueles alunos o que eles precisam fazer para tirar 10, para passar de ano, para conseguir adquirir todo aquele conhecimento. E é isso que Jesus fez com a gente, como um professor, mas não ensinando matemática, história ou geografia, ensinando as leis que regem o nosso planeta, as leis espirituais, as leis que estão além da matéria. Quando Jesus foi preso, lá no final da sua existência, né, foi entregue a Pilatos. Quando ele foi entregue a Pilatos, Pilatos falou, você é rei? Ele falou, você que está falando, porque meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos não me entregariam. Então Jesus constantemente estava falando de um outro reino, ou de um outro conhecimento, que hoje, graças ao Espiritismo, a gente estuda de forma aberta, que é esse reino espiritual, que é esse reino da consciência. Por isso que a gente entender sobre a indulgência, entender sobre outras questões que o Evangelho coloca para a gente, vão ajudar a gente a estar mais compatível, né, a ter uma vida melhor. Não porque Jesus vai ter um checklist lá que vai ficar dizendo para a gente, ó, você foi indulgente, você foi misericordioso, será que você perdoou? Mas porque a gente vai estar mais compatível à lei de Deus. Então o objetivo é a gente tentar entender essa indulgência, que isso nos ajuda a nos aproximar desse reino proposto por Jesus. Está no Evangelho, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Olha a condição que Jesus já coloca no Evangelho para a gente. Então, bem-aventurado, feliz, né, será muito bem, né, atingirá um sucesso muito grande aquele que for misericordioso, porque ele vai alcançar a misericórdia. Olha como é uma condição que Jesus colocou. E muitas vezes eu ficava pensando, mas como será que eles vão saber quem foi misericordioso e quem não foi misericordioso? E quem foi misericordioso só de fachada? Mas é uma condição. Aquele que conseguiu praticar a misericórdia vai ter de volta a misericórdia consigo mesmo. Na outra passagem, Jesus fala o seguinte: se você perdoar os homens a falta que cometeu contra vós, o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoar os homens que tenham te ofendido, vosso Pai Celestial também não vai perdoar os seus pecados. Pode até parecer um pouco pesado, né? Como assim? Se eu perdoar, Deus me perdoa. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. E aí eu começo a fazer várias reflexões para mim, porque
Todos nós temos algum tipo de desafeto, ou de atrito, ou de algum tipo de conflito. Porque as pessoas que passam nas nossas vidas pensam diferente da gente, elas agem diferente da gente. Nós não somos perfeitos, se tiver alguém perfeito, pode assumir o lugar aqui, né? Nunca vai ter ninguém aqui na frente perfeito. São pessoas que talvez estão tentando estudar um pouco mais, porque talvez deve um pouco mais e precisa interiorizar mais essas lições. Mas olha que interessante, na mesma medida que eu fizer, eu vou receber. E tem uma terceira passagem ainda, que Jesus fala o seguinte: se o seu irmão pecou contra você, né, vai lá e chama ele em particular e conversa com ele em particular, a sós, né? E aí Pedro veio e falou assim: tá bom, mestre, mas quantas vezes eu tenho que perdoar então? 7 vezes ou 70? E aí fica aquela frase muito bem conhecida que é: você tem que perdoar 70 vezes 7. Se for olhar no número cabalístico, quer dizer que é infinitamente você tem que perdoar. Talvez não é nenhuma novidade o que eu falei até agora, né? Peraí, então o que eu fizer, eu recebo de volta. Se eu perdoei, eu sou perdoado. Se eu tenho a misericórdia, eu também recebo a misericórdia. Muito tempo eu olhei esses ensinamentos de Jesus só pela linha do comportamento. Só pela linha, vamos dizer assim, a ponta do iceberg. Ah, então eu tenho que perdoar 70 vezes 7 porque Jesus mandou. Então tá bom. Lá no fundo eu ficava com raiva ainda. Lá no fundo eu ficava remoendo. Quando eu colocava a cabeça no meu travesseiro, aquilo tirava o meu sono. Mas, da boca para fora, eu sabia que eu precisava fazer o que Jesus falou. Eu precisava perdoar. Conforme, né, muitos dos que estão aqui, teve a oportunidade de entrar dentro de uma escola de aprendizes do Evangelho, que é uma escola de iniciação espiritual, que a gente começa a tentar entender esse Evangelho de Jesus, agora pelo olhar do Espírito, e não pelo olhar do homem encarnado. O homem encarnado vive em as leis encarnadas, mas como que eu olho pelo olhar do Espírito, que é esse ser imortal, esse ser eterno? Então essa escola iniciática ajudou muito a gente tentar entender o que são essas leis e como que elas funcionam. E aí, durante os meus estudos, já trazendo até para outras ideias mais novas, como por exemplo a física quântica, eu comecei a entender um pouco mais como funciona. É claro que são teorias, não tem nenhuma explicação totalmente comprovada cientificamente, mas para mim fez muito sentido, né? Para mim funcionou muito bem, que é quando a gente começa a olhar a ideia de vibração ou de frequência. Então eu percebia comigo mesmo, quando eu estava numa frequência ou numa vibração de julgamento, porque eu julguei o outro, ou porque eu condenei o outro, ou porque eu quis que o outro agisse de outra forma, é como se eu entrasse, né, como se eu vestisse uma roupa de julgamento. A partir do momento que eu vesti a roupa do julgamento e coloquei o óculos do julgamento, quando eu olho para mim, eu acho que todo mundo está me julgando. Quando eu tenho um contato com o outro, eu me sinto julgado e eu entro na frequência daquele mesmo julgamento. Porque eu vesti aquela roupa e aquele óculos do julgamento. Então, da mesma forma que aquela roupa e aquele óculos eu julguei, eu fiz algo contra o irmão, é a mesma, vamos dizer assim, é o mesmo departamento que é o que eu faço comigo mesmo. E aí começa a fazer sentido a justiça de Deus. Não é que Deus vai estar lá com um caderninho tentando apontar as nossas falhas. Eu entrei nessa frequência, automaticamente aquilo que eu faço com o outro é como se fosse o mesmo departamento no meu cérebro eu faço comigo. Eu acho que o outro está fazendo comigo. Eu atraio isso. Por outro lado, se eu entro numa frequência de amor, ou de perdão, ou de compaixão, automaticamente eu vesti a roupa da compaixão, do perdão. Eu coloquei o óculos do perdão, né? Pode parecer até um pouco amargo. Eu vi uma frase uma vez que era mais ou menos assim: o perdão é aquele negócio amargo no começo, mas para o resto da vida doce. Enquanto a ofensa, enquanto você ficar com ódio, com rancor, é gostoso no primeiro momento, mas aquilo vai te envenenar por todo o restante do tempo. É como se eu ficasse tomando um veneno querendo que o outro se machucasse. Então, quando eu, visto essa roupa, coloco esse óculos do perdão, eu começo a entrar nessa frequência e tudo começa a fazer sentido de uma forma diferente. Pode parecer bonito. Nossa, Antônio, como você está explicando bem. E eu preparando o evangelho. Peguei o meu carro, fui buscar pão na padaria, peguei o meu carro. E aí eu saio, é um portão de prédio.
Então, na hora que eu saí, né, fechei o portão, estava vindo um carro. Eu falei, eu vou acelerar que eu acho que dá. Acelerei e entrei na frente do carro. Mas sabe quando o carro tem que dar aquela parada? Né? Não foi nem que eu entrei muito na frente dele, mas também não esperei ele passar. Eu entrei na frente dele e eu mentalmente comecei a entrar numa frequência de falar, não, poxa, só dei uma aceleradinha aqui, me perdoa. Eu nem sei se ele discutiu comigo ou não. Mas eu queria compreensão. Eu queria compreensão dele. Tipo, já atrasei 2 segundos só. Virou 2 esquinas, o que acontece? Exatamente igual, mas ao contrário. Uma mulher saiu de um outro condomínio e fez a mesma coisa. Inconscientemente, o que eu falei para ela? Vamos, minha filha, eu tô atrasada. Aí na hora, e eu fazendo esse evangelho, eu escrevendo esse evangelho, aí na hora eu parei e falei assim, cara, olha o que eu acabei de fazer. Por que na hora que aconteceu comigo eu queria compreensão? Por que na hora que aconteceu com ela eu queria justiça? Não é um contrassenso? Foi numa coisa muito pequena, mas mostra que eu sei entrar nessa frequência. Eu sei entrar nessa frequência do julgamento. Se eu sei entrar nessa frequência do julgamento para coisas pequenas, talvez eu sei entrar para coisas grandes também. Porque quando eu erro, eu quero compreensão. Quando o outro erra, eu quero justiça. Eu quero apontar o dedo. Mas quem nunca errou aqui? Quem nunca cometeu algum tipo de deslize? Então, essa é a indulgência. Aí fui procurar definições. Quais são as definições mais clássicas, né? Vamos pegar assim, mais de dicionário, né? Uma das definições é a indulgência é escolher compreender antes de julgar. Eu escolho compreender, é uma decisão minha, eu escolho compreender antes de julgar outra pessoa. Várias conversas eu tenho com pessoas, por exemplo, que são terapeutas. Eu também faço um tipo de terapia. E uma das coisas que é muito tratado dentro da terapia são pessoas que não conseguem perdoar. E a pessoa fica remoendo. Aquilo começa até alguma hora a somatizar para ela. E uma técnica que a gente acaba utilizando para fazer a pessoa enxergar diferente é como que a gente faz a pessoa se colocar no lugar do outro. Já que eu não sou perfeito, já que o outro não é perfeito, vamos tentar se colocar no lugar do outro um pouco? O que será que o outro estava pensando? O que será que o outro estava querendo? Talvez ajuda a gente tentar entender, a compreender, antes de julgar, antes de querer apontar o dedo. Indulgência é olhar para o erro do outro, lembrando que também estamos em processo de aprendizado. É entender que dentro dessa escola, todo mundo aqui é aluno. Ninguém aqui é monitor, ninguém aqui é professor. Com exceção de Jesus, todo mundo aqui é aluno. Todo mundo está aqui tentando aprender. E Jesus deixa explicitamente claro, olha para você, faz as mudanças internas para você, né? Deixa o outro de lado, ou você no máximo vai olhar o outro para tentar ajudar ele na jornada evolutiva dele. Porque se a gente está na frequência vibratória, né, assim como eu falei, eu entrei numa frequência de julgamento, automaticamente eu me julgo e eu acho que o outro está me julgando. E já tem hoje estudos que tentam se fazer, né, qual é a frequência da raiva? Qual é a frequência do ódio? Qual é a frequência do rancor? Médiuns conseguem ver as formas, pensamento, as energias, como fica o nosso campo áurico quando eu estou com raiva. Como que aquilo me rebaixa cada vez mais. Se você está num momento de raiva, se você não consegue perdoar, o que será que vai acontecer se você desencarnasse naquela hora? O que será que aconteceria? Será que a gente conseguiria atingir o reino de Deus? Será que eu conseguiria alcançar o céu? Ou será que eu iria para um lugar de perturbação? Por que um lugar de perturbação? Porque Deus vai me colocar num lugar de perturbação, de castigo? Não, porque eu vou entrar em sintonia com aquele lugar. Gosto sempre de trazer o exemplo de André Luiz. André Luiz, do filme Nosso Lar, era um médico dos anos 1900. Pelo Jogo dos Homens, ele ganhou o Jogo dos Homens, ele zerou o jogo. Médico, nos anos 1900, há uma tese que ele era Carlos Chagas, descobriu a doença de Chagas. Morreu, ficou 9 anos no umbral. Porque pelo Jogo dos Homens ele ganhou. Mas a vibração dele era uma vibração que tinha várias desregulações. E tanto que ele morreu de doenças sexuais. Quando ele chegou do lado de lá, ele foi chamado, né, de um suicida. Um suicida, né? Mas peraí, eu não tirei a minha vida, mas você foi tendo comportamentos, você foi entrando em frequências vibratórias cada vez mais próximas, né,
de energias negativas, de energias pesadas. Automaticamente, quando a sua vida cessou, você se ligou a isso. Então, seguir o Evangelho de Jesus, tentar entender a indulgência, tentar entender a misericórdia, eu não estou perdoando para o outro. Eu não estou perdoando o outro pelo outro. É eu olhar para mim mesmo e falar assim, aonde eu quero que a minha energia seja canalizada? O que eu quero da minha vida? O que eu quero melhor da minha vida? O que esse veneno que eu estou tomando está prejudicando a mim mesmo? Então, quando somos nós que erramos, queremos compreensão. Quando é o outro, a gente quer justiça. Então quer dizer que se alguma pessoa, sei lá, o meu filho foi lá e cometeu um erro, eu não posso repreender? Eu não posso falar nada? O próprio Evangelho já deixou claro, né? Jesus fala assim, ó, chama o teu irmão em particular. E você ali, sim, pode falar algum ponto para ele. Eu gosto de sempre analisar qual é o teu sentimento quando você vai, entre aspas, repreender o seu irmão. Ou o meu filho, se ele cometeu alguma coisa que eu não acho legal. Cenário 1, eu chego pro meu filho e brigo com ele, né? E dou, assim, sou rude com ele. E o meu sentimento era, eu quero te evitar sofrimento. Eu quero, de alguma forma, te ensinar algo que vai ser melhor para você. O meu sentimento é de amor. Eu fui rude. Quem de fora olhar e falar assim, cara, o Antônio foi bravo com ele. Mas o grande ponto é qual era o meu sentimento. É o sentimento que molda. Cenário 2. Eu posso ser um doce com ele. Filho, não faz isso. Mas lá por dentro o meu sentimento era, caramba, ele não reconhece o que eu faço. Por que ele faz isso comigo? Né? Eu não esperava isso dele. Eu esperava que ele fosse outra coisa. Qual que era o meu sentimento no cenário 2? Eu falei palavras doces, mas o meu sentimento era um sentimento pesado, um sentimento de julgamento, um sentimento como se eu fosse superior a ele. Então sim, a gente pode, né, chamar a atenção de familiares ou de amigos, mas com o sentimento de querer ajudar, com o sentimento de ser útil. E por isso que Jesus fala, chama o amigo, chama o colega em particular e tenha uma conversa com ele para tentar ajudar, com certeza. Então pode ter esse tipo de situação, mas o grande ponto é qual é o nosso sentimento por trás. E essa frase aqui para mim, ela me marcou bastante, que aí acho que ela fecha um pouquinho mais essa questão do julgamento, essa questão da indulgência. O julgamento nada mais é do que uma projeção das próprias emoções. E aquele prazer imediato, sem esforço de julgar alguém, gera uma desregulação emocional em quem julga. Isso são análises já científicas da neurociência, tem estudos de neurociências com espiritualidade. Então ele fala, olha, o julgamento é uma projeção das próprias emoções. Então quando eu julgo o outro, na verdade não é sobre o outro, é sobre mim, são as minhas próprias emoções que eu estou julgando. Eu só consigo olhar o outro pelo meu óculos, pelos meus sentimentos. Então, é uma projeção das minhas emoções. E aquele prazer imediato dá um prazer imediato. Eu já percebi várias vezes quando eu julguei pessoas, seja eu julguei falando ou em pensamento eu julguei a pessoa, dá aquele prazer. Por quê? Porque eu me sinto superior, porque massageia o meu ego. O meu ego fica muito feliz. Por quê? Porque olha essa pessoa como ela está fazendo errado. Mal eu sabia que isso virava contra mim no momento seguinte. Depois de muito achar, de ter medo do julgamento, de ter medo da crítica, eu fui fazendo reformas interiores e percebi, eu quero parar de ter medo da crítica, eu quero parar de ter medo do julgamento, então para de julgar, para de criticar, porque você sai dessa frequência. E aí, né, gera uma desregulação emocional em quem julga. Essa desregulação emocional faz com que a minha energia seja totalmente perdida. Quando eu comecei a parar de julgar ou parar de criticar, eu saí um pouco dessa frequência da crítica e do julgamento e a minha energia começou a voltar a ser minha. É como se eu estivesse perdendo a minha energia de besteira, querendo ser melhor ou querendo julgar o outro. Eu costumo fazer uma analogia que é como se todos nós somos co-criadores divinos. Todos nós temos uma centelha divina. Todos nós somos uma partícula de Deus. Imagina como se Deus fosse o oceano. Cada um de nós é uma gota. Então eu sou o oceano também, eu tenho todas as partículas do oceano. E Deus também sou eu, porque a gota também faz parte do oceano. Eu gosto de entender Deus dessa forma. Deus é esse grande oceano que cada um de nós somos uma partícula. E todos nós temos a potência divina. Todos nós podemos criar. Jesus estava passando numa multidão de pessoas, uma mulher com sangramento há vários anos, ela tinha o desejo, a fé, ela sabia que ela podia se curar. Ela tocou na pontinha do manto de Jesus
e ela se curou. E quando ele vira para ela, fala assim, foi a tua fé que te curou. Foi você que se curou. Então todos nós temos esse poder criador. Só que da mesma forma que eu tenho esse poder de me curar, eu tenho essa mesma energia para me machucar, para gerar as doenças dentro de mim. Por quê? Quando eu me desregulo emocionalmente, quando eu me desregulo espiritualmente, automaticamente eu sou um criador divino e eu vou usando essa energia para coisas que ficam talvez mais caóticas e automaticamente eu gero as doenças. A analogia que eu faço é como se todo mundo tivesse uma mangueira de água na mão. Eu vejo que algumas pessoas são muito centradas. Ela pega a mangueira, ela tampa os furos da mangueira e ela põe a mangueira certinho dentro de um balde. Então, aquele balde ele vai enchendo rápido. São as realizações da vida da pessoa. A pessoa consegue realizar várias coisas na vida, por quê? Porque ela tem foco em alguns objetivos e ela consegue não desperdiçar o tempo. E muitas vezes eu vi com a mangueira cheia de furo, girando a mangueira assim, ó, brincando com a mangueira. E todo molhado e não sabia por que o meu balde não enchia. Porque eu estava gastando a minha energia com coisas que me desviavam de um foco maior, de um foco de crescimento, de um foco do reino de Deus. Então, a indulgência não é só uma questão de que eu preciso ser indulgente porque eu preciso fazer isso, porque senão meu pai não vai me perdoar, porque Jesus falou. É uma questão evolutiva para a gente poder ser melhor. E eu percebi que eu não perdoo o outro, né, para o outro. Eu perdoo o outro para mim. Eu falo assim, ó, eu não quero mais entrar nessa energia, eu não quero mais entrar nessa frequência. Eu deixo o outro com Deus. As leis vão fazer com o outro o que tem que ser feito. Eu entendo que Deus é perfeito e ele vai seguir da forma correta como tiver que acontecer. Não sou eu que vou fazer a justiça. Eu simplesmente falo, não quero gastar mais minha energia com isso. Eu não quero mais nenhum tipo de somatização ou doença com isso. E eu vou canalizar minha energia para outros fins, para outros objetivos. E veja essa história, ela é bem interessante, talvez reflete bem, ela pode traduzir bem o que seria essa indulgência, né? Certo dia, um grupo de homens arrastou uma mulher pelas ruas. Ela havia sido pego em adultério. Foi jogada aos pés de Jesus. A multidão estava em volta, alguns com pedras nas mãos. Não era apenas uma acusação, era uma condenação pública. Queriam saber, mestre, a lei manda apedrejar. E o senhor, o que me diz? Em nenhum momento eles perguntaram para querer aprender, em nenhum momento eles perguntaram porque queria saber a opinião de Jesus. Eles perguntaram para condenar. E Jesus não responde de imediatamente. Jesus apenas abaixa e começa a escrever na areia. O silêncio fica tão constrangedor, a tensão cada vez mais cresce nesse ambiente, até que ele levanta e diz algo que atravessa todos os nossos séculos. Aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E volta a escrever. Um a um, começando pelos mais velhos, eles vão soltando as suas pedras e começam a ir embora. Depois de um tempo, Jesus levanta e só tem duas pessoas ali, ele e a mulher. Então ele pergunta, mulher, aonde estão os que te condenaram? Ninguém te condenou? E ela responde, não, ninguém, Senhor, me condenou. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Como nosso mestre, nosso exemplo, né? Vai e não peques mais. Talvez a gente já cometeu erro com outros também. A gente pede o perdão, mas todo dia a gente pode ir e não pecar mais. Talvez eu não possa voltar no passado e corrigir algo que eu fiz. Se eu julguei, se eu acusei, se eu fiz algo errado no passado, eu não posso voltar no passado e corrigir. Ninguém pode voltar e fazer diferente, mas todo mundo pode, a partir de hoje, plantar outras coisas. Se eu estou colhendo banana, é porque em algum momento eu plantei banana. Se eu estou colhendo tomate, é porque eu plantei tomate. Se eu estou colhendo alguma coisa que não está legal na minha vida, é porque em algum momento eu plantei alguma coisa que não estava legal. Tudo bem, a plantação já foi feita. A partir de agora eu tenho novas sementes para jogar na terra. Está na nossa mão a plantação que a gente vai fazer, e aí que está a justiça de Deus. A frequência que a gente decide entrar, o que a gente decide fazer com essa energia, o que a gente quer fazer com as nossas plantações.
Porque no dia que a gente passar para o lado de lá, quando a gente bater as botas, desencarnar, morrer, seja qual o nome que a gente quiser dar, não vão fazer nenhuma chamada oral com a gente. O que é indulgência? Vamos ver se você responde direito. Ninguém vai fazer isso. Não existe no plano espiritual espíritos que sabem dizer verbalmente o que é indulgência ou não dizer o que é indulgência. No plano espiritual, apenas existem espíritos felizes ou tristes de acordo com o seu padrão vibratório. E o padrão vibratório de cada um é criado por cada um. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nessa semana.